Hoje, a gente vai fundo num procedimento cardíaco que parecia uma verdadeira revolução e num estudo que botou essa grande promessa no teste final. É uma história sobre esperança, sobre ciência da mais rigorosa e, claro, sobre resultados que, olha, pouca gente esperava. Vamos mergulhar nisso? Para a gente entender o peso disso tudo, a gente precisa começar com um dilema. Um editorial recente do New England Journal of Medicine usou essa analogia que é simplesmente perfeita. Para quem tem fibrilação atrial, escolher o tratamento pode ser como navegar entre dois monstros mitológicos, onde não existe caminho seguro. Cada opção tem seu próprio perigo mortal. Então, vamos destrinchar essa escolha tão difícil. Para milhões de pessoas que convivem com a fibrilação atrial, que é a arritmia cardíaca mais comum que existe, o dia a dia é um eterno gerenciamento de riscos que batem de frente um com o outro. E aqui está o centro da questão. De um lado, um risco bem considerável de ter um AVC, que pode ser devastador. Do outro lado, o tratamento padrão com anticoagulantes, os famosos afinadores de sangue, traz consigo um risco constante de um sangramento grave, que também pode ser fatal. É um equilíbrio muito delicado, de alto risco, todo santo dia. E foi bem no meio desse dilema que surgiu uma solução de engenharia, sabe? Uma abordagem estrutural que não dependia de remédios. Parecia a saída perfeita, quase como um mapa para navegar em segurança entre Sila e Caríbides. O nome do procedimento é fechamento do apêndice atrial esquerdo, ou FAAE. A lógica por trás dele é brilhante de tão simples. Se a imensa maioria dos coágulos perigosos se forma naquela bolsinha específica do coração, por que não simplesmente fechar ela para sempre? Um único procedimento para resolver um problema para o resto da vida. Essa imagem mostra exatamente o alvo, o apêndice atrial esquerdo, essa pequena estrutura no coração. A teoria é direta. Se a gente sela essa bolsa, os coágulos não têm onde se formar. Se não se formam, não caem na corrente sanguínea e, portanto, não conseguem chegar até o cérebro para causar um AVC. Simples assim. Isso nos leva às vantagens teóricas que fizeram esse procedimento parecer tão promissor. A ideia era ter a proteção contra o AVC, só que sem aquele risco diário de sangramento dos remédios. Para pacientes com alto risco de queda, por exemplo, ou outros problemas de hemorragia, isso não era só uma conveniência, parecia uma verdadeira virada de jogo na vida deles. Só que na medicina, uma promessa teórica, não importa o quão elegante ela seja, precisa ser testada. E para esse procedimento, o teste de fogo veio na forma de um estudo clínico definitivo. Ele foi desenhado para ver se a promessa se sustentava sob o olhar rigoroso da ciência. E aí que entra o estudo Closure AF. O objetivo era claríssimo: colocar o dispositivo cara a cara, num confronto direto com o melhor tratamento clínico que existia, incluindo os anticoagulantes mais modernos. Mas quem eram os participantes desse estudo? Bom, eram 888 pacientes com uma idade média de 79 anos. Ou seja, não era uma população de baixo risco, muito pelo contrário. Era exatamente o grupo que tinha alto risco tanto para AVC quanto para sangramento. Eram justamente as pessoas que, na teoria, mais se beneficiariam de uma alternativa aos anticoagulantes. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão de toda essa análise. Nessa população mais idosa, de alto risco, será que o dispositivo ia se sair melhor que o tratamento padrão? A teoria estava prestes a colidir com a realidade. E a realidade, como muitas vezes acontece na ciência, se mostrou bem mais complicada que a promessa. Os resultados do Closure IF foram, para dizer o mínimo, uma surpresa para muita gente. Essa é a conclusão principal, direto do artigo. A frase não foi não inferior, pode soar meio estranha, né? Mas é a linguagem técnica super precisa dos estudos clínicos. Traduzindo para o bom português, o dispositivo falhou. Falhou em provar que era, no mínimo, tão bom quanto o tratamento clínico padrão. Ele não atingiu seu objetivo principal. E este gráfico aqui mostra o porquê de forma bem clara. Ele está analisando o resultado combinado de tudo que a gente não quer que aconteça: AVC, sangramento grave ou morte. E olha só, ao longo de 3 anos, as taxas foram praticamente idênticas nos dois grupos, cerca de 16%. Ou seja, nenhuma vitória para o dispositivo aqui. Mas agora vem a parte que deixou todo mundo de cabelo em pé. A grande razão para usar o dispositivo era evitar o sangramento, certo? Pois bem, o estudo descobriu que o sangramento grave foi, na verdade, um pouco mais comum no grupo do dispositivo. Como assim? A resposta está principalmente nas complicações que aconteceram durante a implantação do aparelho. Foi uma ironia cruel. Na tentativa de fugir do monstro do sangramento, os pacientes acabaram indo direto para a boca dele. Esses resultados, claro, forçam todo mundo a repensar.
O que o fracasso desse dispositivo em provar sua superioridade nesse estudo tão importante significa para os pacientes, para os médicos e para o futuro da inovação médica como um todo? O editorial que acompanhou o estudo foi direto ao ponto. Para a prática clínica, a mensagem era inequívoca. Para essa população de pacientes mais velhos, o dispositivo não se mostrou uma alternativa melhor. A melhor terapia médica pensada individualmente tem que continuar sendo o padrão. E o editorial foi além, levantando uma questão ainda maior, bem provocadora. Ele perguntou se o fechamento do apêndice atrial não seria mais um exemplo de uma tecnologia que se tornou super popular antes que a gente tivesse prova concreta do seu benefício. E isso, infelizmente, não é um problema isolado. O editorial faz um paralelo com outros procedimentos, como a denervação renal para pressão alta, onde o entusiasmo inicial passou por cima das evidências de estudos rigorosos. É um padrão que se repete na medicina. A atração por uma nova tecnologia às vezes leva ao seu uso em massa antes mesmo da gente saber com certeza se ela realmente ajuda. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, que é crucial. A história do estudo Closure AF não é só sobre um dispositivo para o coração. É uma lição valiosíssima sobre como a ciência médica funciona. Ela mostra a importância gigantesca de ter testes rigorosos, independentes como esse, para a gente conseguir separar o que é promessa do que é prova. E assim, garantir que, na nossa busca por inovação, a gente esteja genuinamente melhorando o cuidado com as pessoas.